Nesta edição do Trabalho Legal, você vai ver os mitos e as verdades sobre os perigos do uso de agrotóxicos e vai conhecer o projeto em discussão na Câmara para criar uma política nacional de redução do veneno na agricultura. Vamos mostrar também a posse das novas procuradoras do MPT. No estúdio do programa, uma entrevista com a procuradora Edelamari Barbosa sobre discriminação racial e intolerância religiosa no trabalho. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho empossou duas novas procuradoras. A cerimônia foi na Procuradoria-Geral do MPT. O dia foi de celebração para as procuradoras aprovadas no 20º concurso do MPT. Amigos e parentes de Luísa Prado e Marina Pimenta acompanharam a cerimônia ao lado de autoridades e servidores. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, lembrou que o apoio da família é fundamental para o sucesso nos concursos públicos. Ronaldo Fleury também deu conselhos sobre como enfrentar os desafios da carreira. Não percam nunca a capacidade de se indignar. Vocês vão ver ao longo da carreira de vocês as situações mais absurdas de descumprimento da legislação trabalhista. Sejam sempre idealistas, pensando nos propósitos, nos princípios da nossa instituição, da nossa querida instituição do Ministério Público do Trabalho. Muito bem-vindas, contem sempre, sempre comigo e com todos os que compõem a nossa administração e a nossa categoria. As novas procuradoras falaram da expectativa com o futuro na carreira. É um sonho alimentado durante muito tempo, poder ter a chance de trabalhar fazendo a diferença na vida das pessoas. É realmente uma mudança de carreira e uma mudança de vida. Para nós é importantíssimo que os nossos quadros funcionais eles sejam complementados sempre na medida das necessidades para que a atuação do Ministério Público do Trabalho possa ser feita de forma adequada, possa atender a sociedade. A cada 3 dias, uma pessoa morre no Brasil vítima de intoxicação por agrotóxico. A gente já mostrou aqui no Trabalho Legal que o projeto de lei aprovado em uma comissão da Câmara pode flexibilizar ainda mais o controle desses produtos. Mas um outro projeto que tem o apoio do MPT também está em discussão no Congresso. É o que cria a Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. Porque os agrotóxicos no Brasil são um problema de saúde pública e ambiental no campo e na cidade. Das produções agrícolas para o prato do trabalhador. O Brasil é o maior importador de agrotóxicos do planeta e permite o consumo de pelo menos 14 tipos de substâncias que já são proibidas no mundo por oferecerem comprovados riscos à saúde humana. Em abril, nós mostramos o caso desses trabalhadores que foram intoxicados por agrotóxicos em uma plantação de soja próxima ao Distrito Federal. 4 meses depois, eles ainda sofrem. Até hoje a gente sente muitas coisas, não só eu, mas como o restante da turma. Até hoje eu faço uso de medicamentos, eu tomo muito remédio até hoje, igual vocês estão vendo, muita medicação. Em junho, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que flexibiliza as regras para o uso de agrotóxicos no país. O projeto ficou conhecido como PL do Veneno e está pronto para ser votado em plenário. Ao mesmo tempo, um outro projeto de lei também tramita na Câmara, só que na direção oposta. É o projeto que cria a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, a PNARA. A proposta propõe a redução progressiva do uso dos produtos químicos na agricultura, além da promoção de medidas de apoio econômico e financeiro aos produtores de alimentos agroecológicos, orgânicos e de controle biológico. A iniciativa tem o apoio do MPT. O Ministério Público do Trabalho, que tem dentro da sua, no conjunto de suas atribuições a obrigação de zelar para que tenhamos um meio ambiente de trabalho rígido, seguro, protegido, saudável, ele atua visando, num primeiro momento, conter o nível de exposição gravosa que nós já temos hoje, para impedir que isso se amplie. A assessora da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do MPT, Karen Frederich, atuou na elaboração do dossiê científico contra o PL do veneno e a favor da aprovação da PNARA.
A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos vem trazer algumas possibilidades de resolver vários desses problemas, como, por exemplo, ampliando a disponibilidade de produtos de origem biológica. Essa discussão sobre agrotóxicos é cercada de muita polêmica e desinformação. Os nossos repórteres foram às ruas para descobrir as principais dúvidas da população sobre esse tema e também os argumentos de quem defende regras mais flexíveis para o uso desses produtos. A partir de hoje, durante os nossos programas, nós vamos mostrar o que eles descobriram e o que os procuradores do MPT têm a dizer sobre o que é mito e o que é verdade no debate sobre os agrotóxicos. O Brasil precisa flexibilizar o controle de agrotóxicos para manter a produtividade agrícola? O Brasil já usa muito veneno, usa veneno de alto potencial de toxicidade, e o Brasil tem uma produção assim, que é assim, festejada como sendo muito grande. A pergunta que fica é: para que mais veneno? Isso não é para alimento. O grande volume de agrotóxico utilizado já se dá em culturas que não se destinam necessariamente à alimentação, como o tabaco, o algodão, a soja, que é um commodity, a cana-de-açúcar, que tem utilização variada. Então, a resposta para essa pergunta, objetivamente, é não. Depois do intervalo, você vai ver. Uma entrevista no estúdio do programa com a procuradora Edelamari Barbosa sobre racismo e intolerância religiosa. Voltamos em 1 minuto. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, recebeu o novo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, na Procuradoria-Geral, em Brasília. O novo ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, esteve na Procuradoria-Geral do MPT pela primeira vez desde que tomou posse no dia 10 de julho. Vieira de Mello foi recepcionado pelo Procurador-Geral do MPT. Essa reunião com o novo ministro do Trabalho ela é muito importante pela proximidade das instituições, né? O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho são instituições irmãs que têm o mesmo objetivo, que é a defesa dos direitos sociais, que haja uma verdadeira sintonia entre o capital e o trabalho, que é essencial para que tenhamos paz social. Então é muito importante o ministro entrando agora, que nós tenhamos essa aproximação, que as instituições conversem ainda mais e estejam cada vez mais integradas. O ministro do Trabalho também falou sobre a relação entre as duas instituições. A nossa vinda aqui foi uma vinda, primeiro, de cortesia e, segundo, para a gente estabelecermos regras de trabalho em que a gente busque, em conjunto, não só o cumprimento da legislação, mas a harmonização, o que é primordial, entre o capital e o trabalho. O procurador-geral do MPT destacou a importância da troca de informações para facilitar o trabalho integrado. Dentro desse objetivo das instituições trabalharem de forma cada vez mais harmônica, mais integradas, que nós estamos buscando a integração de dados, o partilhamento de dados nosso com o Ministério do Trabalho, do Ministério do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho, visando a eficiência de ambas as instituições, e o foco, volto a dizer, sempre na paz social, sempre na defesa dos direitos sociais, defesa dos trabalhadores. O uso de equipamento de proteção impede a contaminação do trabalhador? Tem sido muito falado por aqueles que defendem essa flexibilização, que a simples utilização dos equipamentos de proteção individual, eles eliminariam esses riscos. Isso é um mito, né? Eles não eliminam, eles minimizam e de forma minimizam muito pouco na realidade.
até porque quando a gente trabalha na proteção do meio ambiente do trabalho, a gente tem que estar sempre preocupado com os equipamentos de proteção coletiva, a gente tem que estar preocupado com a adequação do meio ambiente do trabalho a um meio ambiente seguro e sadio. E não podemos falar no meio ambiente equilibrado, no meio rural, com esse uso massivo de agrotóxicos, né? Até porque a gente lembra que, por exemplo, a norma regulamentadora número 31, ela proíbe que, após a aplicação de agrotóxicos, os trabalhadores entrem naquela área onde foi aplicado o agrotóxico durante um determinado período de horas, exatamente porque demonstrando de que eles fazem mal, eles são nocivos à saúde. Então, a simples utilização dos equipamentos de proteção, eles não eliminam os riscos. Então, o que mostra que os agrotóxicos não deve haver uma flexibilização no controle, na autorização desse tipo de substância, conforme tem sido discutido no Congresso Nacional. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista sobre temas importantes da atuação do MPT. A conversa é lá no estúdio do Trabalho Legal. Obrigado, Rafael Augustos. Hoje nós vamos conversar aqui no estúdio com a Subprocuradora-Geral do Trabalho, Edelamare Barbosa Melo, que já está aqui ao meu lado. No fim de agosto, o MPT vai receber especialistas e ativistas do Brasil todo para discutir a questão do racismo e da intolerância religiosa no Brasil e como essa discriminação se manifesta no mundo do trabalho. Doutora, seja muito bem-vinda ao Trabalho Legal. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de tratar de um tema como esse num espaço qualificado como este. Antes de falarmos do evento, essa questão da intolerância religiosa é algo, digamos, cultural no país, não é? A questão da intolerância religiosa, ela é histórica e cultural. E parte de todo um processo de negação da participação de um povo na formação da nossa nação, que a Lei 10.639 tenta resgatar com muito pouco êxito, exatamente por questões relacionadas ao preconceito. Né? Então, é sim uma questão histórica, é sim uma questão cultural e é sim uma questão difícil de vencer se não há superação desse preconceito de algo que não se procura conhecer, né? E que parte de todo o processo educacional. Quando eu falo do processo educacional, é educação, tanto formal como a educação familiar, como a educação comunitária, ou seja, no marco muito maior. Ou seja, a educação tem um papel fundamental na superação da intolerância religiosa. Com certeza, com certeza. Você tem que ser educado para conviver, para bem viver. Você tem que ser educado para respeitar o outro. Você tem que ser educado para saber que sua liberdade termina quando começa do outro. Você tem que ser educado para ver no outro um igual a você. E na medida em que você não vê esse outro como alguém que é igual a você, esse tratamento que você dá em relação ao outro como alguém que não é igual a você, ele vai se manifestar em todos os âmbitos da vida social. Vai se manifestar nas suas relações privadas, vai se manifestar nas suas relações sociais e, fundamentalmente, na sua relação de trabalho. A senhora pode citar alguns exemplos de discriminação, de intolerância religiosa no dia a dia, no ambiente de trabalho? Olha, eu estava conversando antes da entrevista, estava falando, né? Eu pesquisando o tema, eu identifiquei que o maior número de casos relatados de intolerância religiosa acontece no ambiente escolar. E o grande protagonista dessas ações de intolerância religiosa são os professores. Então, você começa logo com um problema. Eu preciso capacitar os professores para a cultura da diversidade, para a cultura da paz, para a cultura da igualdade. Eu não posso ser um professor que entra numa sala de aula e quero impor ao meu aluno os meus valores. Eu tenho que dar a ele um conjunto de opções, de alternativas, para que ele possa, dentro da liberdade dele, vir a decidir aquilo que ele vai adotar. Então, você tem o maior volume de práticas de intolerância religiosa acontece no ambiente escolar por professores em relação ao corpo discente e em relação ao corpo docente. A Lei 10.639, que teve esse objetivo de fomentar a cultura da diversidade, o respeito à história e à cultura que o negro deixou aqui, que está aí, né, graças à resistência das comunidades tradicionais de terreiro, dos quilombos, do movimento negro, ela não vai para adiante. Por quê?
Porque é exatamente aquele professor que se propõe a falar da história de África, a falar da cultura de África, a falar da religiosidade de África, ele é assediado muitas vezes pela coordenação, pela diretoria ou por um outro colega de trabalho para que o não faça, porque ele está propalando a história, a cultura, né, do demônio, de algo que foi demonializado, é uma história, uma cultura demonializada. O outro grande agente de intolerância religiosa são os vizinhos. Então, os vizinhos. E a maior incidência é com pessoas do gênero feminino. Mas como empregados e empregadores devem se portar no ambiente de trabalho? Dentro da empresa, você empresta ao seu trabalhador a sua força-trabalho. O que eu coloco é a minha força-trabalho, a minha competência, a minha qualificação, a minha eficiência. E eu sou capacitado, qualificado, eficiente, independentemente da minha orientação religiosa, da cor da minha pele, da minha orientação sexual e do meu gênero. O que o meu empregador tem que cobrar de mim é que eu cumpra a obrigação, aquilo que eu me obriguei a prestar a ele dentro da empresa. É isso que ele tem que cobrar de mim. Ele não tem que cobrar de mim que eu negue a minha fé, que eu negue a minha cor, que eu negue o meu gênero, que eu negue a minha orientação sexual para ser vista como um bom trabalhador. E o que é que acontece? Essa é uma realidade? Ela existe. Então, a empresa que exige que seu trabalhador esteja ali para ser visto como alguém eficiente, capacitado e qualificado, pertença a um determinado credo, crença religiosa, ou tenha uma determinada cor de pele, mais clara ou mais escura, ele não está exigindo do empregador aquilo que é o objeto do contrato de trabalho. Então, passa a ser uma relação desigual. E eu não posso, usando do meu poder diretivo, abusar dele para condicionar a prestação do trabalho daquele empregado a esta ou aquela pertença a este ou aquele grupo religioso, sexual, de cor, de gênero, seja lá o nome que queira se dar. O que me interessa enquanto empresário é o seu trabalho. É o trabalho feito com qualificação, com eficiência, com seriedade. É isso que eu tenho que exigir. Se eu passo a exigir do meu empregado algo que vai de encontro, algo que é negar ele na sua identidade, no seu empoderamento enquanto ser humano, eu não estou numa relação de trabalho. Eu estou em qualquer outra coisa, menos numa relação de trabalho. Até porque pessoa jurídica, o nome está dizendo, pessoa jurídica, ela não tem credo, ela não tem crença, ela não tem cor, ela não tem raça. É uma conjugação de esforços para a realização de um objetivo comum. Eu empresto o meu trabalho para que a empresa cumpra determinada finalidade. Essa finalidade está comprometida, se eu for afro-religiosa, se eu for judeu, se eu for muçulmano, isso nega, diminui a minha capacitação, a minha qualificação, a minha eficiência. O que é que meu empregador tem a ver com o que eu faço do muro da empresa para fora, para manter a minha realidade com a minha deidade, para exercer a minha sexualidade? O que é que ele tem a ver com isso? Onde é que está dito que isso faz parte do contrato de trabalho? Logo depois do intervalo, nós vamos falar sobre o simpósio que vai ocorrer no fim de agosto aqui em Brasília e também vamos trazer mais informações sobre a atuação do MPT no enfrentamento à discriminação racial e à intolerância religiosa. Voltamos a conversar com a subprocuradora-geral do Trabalho, Edelamari Barbosa Mello, hoje falando sobre intolerância religiosa e discriminação racial no mercado de trabalho. Doutora, religiões de outras vertentes que não são de matriz africana chegam a sofrer discriminação, intolerância religiosa? Sofrem. Você tem casos, eu tenho acesso, tive informação de casos em que grupos religiosos, como é que eu diria assim, grupos evangélicos de diferentes igrejas, há a intolerância em relação aos membros de outra. Por exemplo, se eu sou da igreja X, eu exerço pressão para que aquele trabalhador saia da igreja Y para estar na igreja X.
Então, existe em relação aos muçulmanos, existe por toda essa questão, esse estigma que se criou a partir do 11 de setembro em relação aos muçulmanos. Existe em relação aos judeus, existem também por um estigma que foi criado cultural em relação aos judeus. Existe em relação aos católicos? Sim, existe. Existe um caso hoje de uma pastora luterana, da pastora Luz Marina, que pelo simples fato dela houve a destruição de uma comunidade tradicional de terreiro no Rio de Janeiro, ela obteve recursos junto à comunidade dela para poder reconstruir esse espaço sagrado. E ela é vítima de intolerância religiosa. E ela está vindo, inclusive, para esse evento para prestar o depoimento dela em relação a essa questão. Então, a intolerância religiosa, ela não escolhe o credo. É a minha intolerância, é o meu desrespeito, é a minha violência contra você. Agora, existe um acirramento, uma contundência maior em relação às religiões de matriz africana, porque elas foram objetos de um processo de demonialização. Elas foram tudo que foi associado ao negro e ao índio na sua religiosidade e tudo da sua cultura que foi reduzido apenas à religiosidade foi objeto de um processo de demonialização. Então, eles sofrem muito mais do que as outras religiões. Falando agora do simpósio, ele vai ocorrer quando? Um simpósio nacional, ele vai ocorrer no período do dia 28 ao dia 30 de agosto, lá na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho. E quais temas vão ser discutidos? A abordagem do simpósio, ele primeiro trata de uma questão geral. Então, nós vamos primeiro discutir as questões, as causas históricas, culturais, antropológicas, sociológicas, econômicas, do racismo e da intolerância religiosa no Brasil. Então, a gente parte do marco macro da questão da discriminação, do racismo e da intolerância religiosa. Passamos para discutir isso no mundo do trabalho, como é que ela se manifesta. Então, quais são as causas do racismo e da discriminação? São essas. Como é que ela se manifesta no mundo do trabalho? É o módulo 2. Módulo 3, como é que isso acontece dentro do espaço público e do espaço privado? Como é que se dá a atuação do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Geral da União? No 2, a gente vai discutir como é que se dá a atuação da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. No 4, a gente vai discutir a questão mais em relação aos direitos fundamentais, ao tratamento da liberdade religiosa e da questão racial, da igualdade racial, como um paradigma constitucional nosso que tem que ser respeitado. É exatamente para fazer esse processo de desmistificação. A ideia da oficina de desmáscara é desconstruir esse processo de demonialização da cultura africana. E oficinas temáticas com temas da área de educação e cultura, saúde, assistência, patrimônio, discriminação no mundo do trabalho. E a questão de documentários das violências gerais que ocorrem em relação ao negro, ao afro-religioso, ao quilombola, dentro desse contexto. Então, do evento, a gente pretende sair com uma relatoria especial, com um documento que sirva para subsidiar, né, a produção de políticas públicas e estratégias para a prevenção e enfrentamento à intolerância religiosa e ao racismo. Nós estamos recebendo acadêmicos do Brasil inteiro, estamos recebendo ativistas do movimento negro, estamos, né, recebendo quilombolas, estamos recebendo membros das comunidades tradicionais de terreiro e o evento vai ter uma abertura bem marcada da cultura afro, né? O evento vai ser aberto com um toque de atabaques, em que a primeira palestra ela vai ser feita, vai haver uma manifestação de um babalorixá, que é babalorixá, mas ele é mestre em estudos afro-religiosos, africanos pela Universidade Federal da Bahia, o babalorixá Riquelme de Exu. E ele vai falar exatamente da importância da comunicação. Exu é o orixá da comunicação e do equilíbrio. Então, ele vai falar, e do movimento, então ele vai falar da importância da comunicação para a prevenção e o enfrentamento à intolerância religiosa e ao racismo. Então, doutora Delamare, o evento é aberto ao público, é para todos. O evento é aberto ao público, né, aos operadores do direito, aos funcionários e membros de instituições públicas e privadas que trabalham com a questão da intolerância e do racismo e para as pessoas, né, para os membros da sociedade civil que são vítimas desses processos de racismo e intolerância religiosa. Então, está aberto à sociedade como um todo. E as inscrições? As inscrições estão disponíveis no site da Escola Superior do Ministério Público da União. Doutora Delamare, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.
Existe uma forma segura de usar o agrotóxico sem contaminar o meio ambiente? Os manuais indicam prazos a partir dos quais o ambiente estaria protegido. Mas a aplicação do agrotóxico se dá pela dispersão de um produto desenvolvido para matar, para exterminar a vida. E ele não distingue o alvo, então a floresta, os cursos d'água, todos são atingidos. E esses manuais ignoram o fato de que essa aplicação se dá de modo cumulativo ao longo do tempo e alguns desses produtos são transformados em outras substâncias químicas também nocivas. Então, tudo isso é ignorado na discussão. Olá! No MPT Indica de hoje você vai conhecer o conteúdo do artigo Velhos e Novos Problemas da Escravidão Contemporânea no Brasil. A autora, a Procuradora do Trabalho, Débora Tito Farias. Esse artigo está no livro Estudos Aprofundados do Ministério Público do Trabalho, volume 2. E o título é Velhos e Novos Problemas do Combate ao Trabalho Escravo no Brasil. Eu acredito que o convite veio da minha experiência, porque eu passei quase 3 anos como coordenadora nacional da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Escravo, que é a CONAET, e que, na verdade, o trabalho escravo é um problema nacional, porque ele é impulsionado pela ganância, pela miséria, pela impunidade, por questões econômicas que estão no país todo. O trabalho escravo pode estar em qualquer lugar. A gente precisa fazer com que a sociedade entenda o que é o trabalho moderno, o trabalho escravo moderno, para perceber que ele pode estar numa fronteira agrícola, como era o Pará, mas ele pode estar na sua esquina numa obra de construção civil. Porque eu sempre trabalhei como coordenadora nesse sentido, da gente perceber que o trabalho escravo pode estar em vários lugares, não exatamente naquela seara mais rural e naquela seara mais isolada geograficamente. Em Pernambuco, no ano de 2009, nós fomos o 2º estado que mais resgatou pessoas das condições análogas à de escravo. Não existia antes? Existia. Faltava a gente apurar o olhar. O artigo tem essa ideia de trazer essa reflexão para que os procuradores combatam também searas não tradicionais e fazer com que a gente também conscientize a sociedade para entender o problema e realmente tentar erradicá-lo. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos semana que vem. Tchau! Nesta edição do Trabalho Legal, você vai ver os mitos e as verdades sobre os perigos do uso de agrotóxicos e vai conhecer o projeto em discussão na Câmara para criar uma política nacional de redução do veneno na agricultura. Vamos mostrar também a posse das novas procuradoras do MPT. No estúdio do programa, uma entrevista com a procuradora Edelamari Barbosa sobre discriminação racial e intolerância religiosa no trabalho. Tudo isso e muito mais você assiste aqui, na TV Justiça.